Fala galera, vamos para o nosso terceiro vídeo da nossa série Como Estudar. Galera, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre quais os pontos eu devo fazer a marcação no nosso gráfico. Então, fique comigo até o final desse vídeo para você poder realmente verificar quais são os pontos que eu faço marcação de uma vez por todas. Você vai aprender a identificar esses pontos e, sim, o que vai fazer neles. Beleza? Não esqueça de deixar seu joinha aqui no vídeo e a gente se vê logo mais. Galera, bacana ter todos vocês aqui presente comigo nessa jornada. Espero estar conseguindo contribuir com conhecimento suficiente para que vocês realmente evoluam e se tornem aí um expert dentro do nosso mercado financeiro. Galera, seguinte, alguns pontos nós precisamos determinar para que a gente saiba onde fazer a marcação. Então, eu preciso informar para vocês algumas situações. Primeiro, vamos falar de o que era um topo, né? Muita gente tem aí movimentos onde a gente tem pernadas de alta, né? E pernada de alta. E o preço acaba fazendo um candle com um pavio assim, né? E logo em sequência, ele faz um candle negativo com um pavio menor. Ok. Galera, esse aqui é o candle gatilho do topo. Mas tudo bem. Eu quero que vocês entendam uma seguinte situação e qual é a diferença entre esses dois pontos. Primeiramente, eu preciso que você entenda que topo é a partir do fechamento do candle positivo até a máxima. Então, não importa se a máxima é positiva, se a máxima é negativa. Ela é uma máxima, certo? Porém, sempre para definir um topo, a gente tem que estar ligado em uma seguinte questão. Topo se define onde eu tenho um candle positivo e logo em sequência eu tenho um candle negativo, ok? Isso forma um topo no nosso gráfico. Então, nesse caso aqui, o meu topo e a máxima predominante é a máxima desse cara aqui. É ele que tem que ser respeitado para alguns tipos de operação. Tiago, a máxima do candle negativo não é importante? É sim, galera. Mas aí já entra em contextos onde nós teremos que saber sobre as violinadas, tá? Coisa aí que a gente vê durante a mentoria, vê durante os nossos cursos. Tem alguns vídeos aqui no canal que falam um pouquinho sobre isso, mas é outro assunto. Então, vamos lá. O que você precisa entender aqui do topo? Que nesse caso, eu preciso que o mercado venha, né? E dê alvo no topo, respeite o topo. A partir do momento que ele respeita, aí sim eu tenho algumas informações úteis. Mas entenda que topo é este ponto, do candle positivo. Galera, agora vamos supor, né? Quero que vocês entendam da seguinte forma. Vamos supor que agora meu topo, ele tem a máxima menor do que o candle negativo. Quem é o topo, né? Não mudou nada, galera. O topo continua sendo o candle positivo. Ele que tem que ser respeitado. E, consequentemente, aqui é a máxima de um topo. Tiago, ela é importante? É sim, mesma questão que a gente falou, dependendo das violinadas e alguns tipos de fechamento, para a gente ter a probabilidade do preço poder buscar a máxima. Então, por definição, e sempre que eu falar assim, marquem o topo ou marquem um fundo, é sempre no candle positivo, caso seja topo, e se tiver no movimento de baixa, né? Se tiverem um movimento de baixa, nesse caso, e aqui reverteu, né, para alta, o fundo é o candle negativo, tá? O fundo é o candle negativo. Mas não se deixem enganar. O que que acontece? Região de topo é dos fechamentos até a mínima. Região de fundo, região de topo. Isso aqui é determinado como região. A partir do momento que você está nessa região, você já está numa região de topo. Bacana? Então, show de bola. Isso é perfeito para vocês entenderem. E agora eu quero falar para vocês
Deixa eu apagar aqui, para a gente verificar um outro assunto. Não vou detalhar todos, mas eu quero mencionar eles aqui. Nós marcamos também no nosso gráfico o último rompimento no gráfico de diário, tá? E também marcamos no nosso gráfico uma coisa chamada gatilho. Você vai ver muito eu falando assim, GTO, né? Você vai ver muito eu explicando dessa forma. O que que é um GTO? GTO é a abreviação de gatilho, né? Um ex-aluno meu começou a chamar GTO, GTO, e eu fiquei assim, eu era professor e eu não sabia o que que ele estava chamando de GTO. Quando ele me falou assim, é o gatilho, cara, me veio na memória uma coisa muito top. Falei, putz, velho, olha, eu sempre ficava escrevendo ali, GAT, não sei o quê, né, para informar que era gatilho. E GTO eu acho que eu me identifiquei melhor. Então, sempre que a gente falar sobre GTO, nós estamos falando de gatilho. Só que não existe apenas um tipo de gatilho. Aí é onde entra alguns conceitos que eu vou explicar para você qual é o que a gente faz marcação. Dentro dos GTOs, deixa eu colocar um S bem aqui para ficar. Vou colocar uma vírgulazinha aqui para ficar como se fosse ali, ó. Não, ficou feio, ficou feio. Deixa eu apagar aqui. Olha só, galera. Dentro dos GTOs, né? Vou botar assim. Dentro dos GTOs, a gente tem alguns tipos de gatilho. Vamos determinar quais são. Eu tenho primeiro o gatilho, o GTO de preço, tá? Eu tenho um GTO de continuidade. Eu tenho um GTO de start. Eu tenho um GTO de reversão. E eu tenho um GTO de indecisão, tá? Olha só, galera. Nós temos esses 5 tipos de gatilho. Esses 5 tipos de gatilho é porque determina alguns tipos aí de operações. Então, a galera que já me acompanha, a galera que comprou o e-book, né? Nós temos uma aula específica apenas desse gatilho aqui, ó. 100% desse gatilho, né? Essa foi uma aula dada lá no e-book, de brinde, de presente para a galera que comprou o e-book. A gente tem ela aí, mas dentro do nosso treinamento a gente coloca aí e entende cada um deles. Então, galera, nós temos isso aqui e o que que refere? O que que é de verdade aonde a gente faz marcações em tempos gráficos maiores para poder ter a visão do mercado nesse sentido. Então, eu quero que vocês entendam que a gente utiliza o gráfico, o gatilho de reversão, tá? Muita gente por aí chama o gatilho de reversão de gatilho e start. Ó, não tem nada a ver com o que eu falo de start, tá? Gatilho de start para mim é um candle, é um tipo de gatilho que quando ele forma, ele fala para você assim: compra, vende. Então, se ele me dá essa informação, eu preciso. Quando ele fala start, está falando assim, início. Se é o início, você precisa entrar. Você concorda comigo? Então, observe o seguinte: por que que nós tivemos o nosso treinamento, a nossa mentoria chamada Start? Porque foi seu início, o início da sua virada de chave, o início do que você realmente precisava de bagagem suficiente para você se tornar um trader, tá? Você se aperfeiçoar. Então, isso aí, é por isso que o nome da minha mentoria é Start, né? Eu adoro o gatilho de Start. Galera, mas, enfim, aqui nós não estamos falando sobre isso, eu me empolgo um pouquinho quando estou falando sobre isso. E você que está aqui no vídeo até agora, para saber que você assistiu o vídeo até aqui, para me motivar, me incentivar, comenta nesse vídeo aqui, hashtag Start, para me falar assim, ó, esse cara chegou aqui e eu compartilhei essa história com ele, né? Então, vamos lá. Ou mulher, né? Não sei quem está assistindo o vídeo. Então, vamos lá, galera. Seguinte situação. A gente marca dentro dos movimentos o gatilho de reversão. O que é o gatilho de reversão? Vamos lá. O gatilho de reversão é quando eu tenho uma pernada, vou dar um exemplo aqui, uma pernada de baixo, tá? O mercado fez isso aqui e ele acabou fazendo um candle aqui positivo. Todo mundo sabe que quando o preço faz um gatilho positivo, nesse momento, isso aí é um gatilho de preço.
Porque ele não me dá uma informação concreta do que está acontecendo neste momento, né? Dependendo da região, de onde está esse candle. Mas se ele fez apenas esse candle, ele é apenas um gatilho de preço. Eu não tenho muita informação sobre ele. Pois ele conseguiu apenas reverter a sua polaridade. Para que seja um gatilho de reversão, observa o seguinte: para que seja um gatilho de reversão, ele deve tentar ou conseguir fazer mais um candle a favor dele. Se ele conseguiu reverter mais esse candle aqui, deixar que esse candle fique positivo, nesse momento, esse cara aqui vira um gatilho de reversão. Então, nós teremos uma marcação nele. Essa marcação não serve para agora. O interessante dela não é agora que ele vai testar e vai me dar uma compra. E sim para quando o preço continuar subindo, tá? Continuar subindo e depois resolver chegar nesse ponto, né? E testá-lo, né? Chegou nesse ponto e testou aqui. Então, galera, aí começa a entrar alguns padrões de candle, algumas movimentação, coisa que tem aí em alguns tempos gráficos para que você se aprimore, você consiga antecipar essa operação. Então, seria o gatilho de reversão. Se você está empolgado em saber as operações, nosso último vídeo vai ser exatamente operando e eu mostrando para vocês a melhor operação do mercado. Uma das mais assertivas. Então, não deixe de ficar acompanhando a nossa série, né? Ah, você acha que não? Mas sim, leva um tempo para a gente gravar o vídeo, depois disponibilizar para vocês. Então, aproveitem esse material, absorvam de verdade um conhecimento que é específico do nosso operacional para que você realmente evolua. Bacana? Então, já entendemos o que é o gatilho de reversão. Nesse caso aqui desse gráfico, nós tivemos, vamos supor que 3 gatilhos de reversão. Tivemos esse primeiro, ó, vou marcar de amarelo. Tivemos esse primeiro gatilho de reversão, agora nós tivemos esse outro aqui e temos esse verdinho aqui. Então, são 3 pontos aí interessantes de ser marcado em tempos gráficos maiores. Deu para entender essa questão, galera? O que a gente vai fazer? Vamos para o gráfico, né? Que aí no gráfico a gente consegue visualizar melhor essa questão e eu vou mostrar para vocês como fazer algumas marcações. Show? Bacana? Então vamos lá, vamos para o gráfico para poder fazer essa junção. Galera, antes de colocar o gráfico para vocês, para que todos já comecem a fazer as marcações, eu preciso mencionar uma coisa bem importante. Quais são os tempos gráficos que a gente utiliza para poder fazer as principais marcações nossas ali que direcionam nosso mercado, tá? Observe o seguinte, existem alguns conceitos para que você entenda daqui um pouco a junção de tempos gráficos, tá? Primeiramente, a gente faz a marcação. Se fechou o ano, eu vou ter ali marcação anual para mim saber onde é que o mercado está. Para mim saber se o preço não está dando alvo, né? Se fechou o mês, eu vou ter marcações mensais. Se fechou a semana, eu tenho marcações semanais. Então, entendeu? Basicamente, você vai passar no seu dia a dia fazendo marcações do gráfico semanal. Observa aqui que eu vou colocar aqui, né? Deixa eu só aumentar aqui o tamanho dessa letra, que aí vai ficar top. Ó, deixa eu apagar isso aí. Olha só. E eu vou colocar aqui. Eu queria que vocês se adaptassem às cores, tá, galera? Para vocês entenderem aqui o que eu faço. Olha só. Gráfico semanal. A gente marca, tá? Depois do gráfico semanal, nós também fazemos marcações do gráfico diário. Então, eu tenho marcação do gráfico diário, tá? Marcação do gráfico diário. Depois do gráfico diário, opa, desculpa, mudei aqui de cor. Depois do gráfico diário, eu tenho marcação do gráfico de 120. 120 minutos, tá? Do gráfico de 120 minutos. Após os 120 minutos, eu ainda faço marcações no gráfico de 60 minutos, tá? 60 minutos.
Essas aqui são as cores e as marcações que eu faço dentro do gráfico. Então, observe o seguinte. Todos eles eu marco sempre a mesma coisa. Com exceção do gráfico de 60, que eu não vou falar muito aqui, que eu quero que vocês aprimorem agora a pensar no movimento macro. Então, esqueçam as falhas que eu sempre falo no mercado sobre o gráfico de 60. Foquem no movimento atual que a gente está buscando para que vocês peguem as melhores operações, tá? Então, observe o seguinte. No semanal, a gente marca de verde, no diário a gente marca de azul, 120 de vermelho, 60 de rosa. Beleza, esse fúcsia aí. Então, vamos lá. Agora que vocês já sabem disso, a gente consegue ir para o gráfico, tá? Deixa eu pegar ele aqui e a gente poder ir para esse gráfico aqui, fazer marcações. Olha só, eu abri um replay aqui, já para a gente poder colocar. Uma semana, galera, né? Eu tava testando um negócio aqui com os meninos, deixa eu tirar. Uma semana, o que que a gente deve marcar nesse gráfico aqui, do jeito que ele está, né? O que que eu marco no semanal? Eu venho aqui, ó, máxima histórica. Então, o que que eu faço aqui, galera? Ó, com o imã ligado, eu coloco na cor aqui do Azinho, ó, ele vai estar assim para você, né? Venho aqui, coloco na cor que eu quero, verde, imã ligado e aperto a tecla Ctrl. E não solto ela. Com a tecla Ctrl pressionada e a linha de resistência selecionada, eu começo a clicar nos meus pontos que eu devo marcar. Então, observe o seguinte, durante essa semana, eu formei um topo aqui, concorda? Formei um topo aqui, formei um topo aqui, formei um topo aqui, concorda? Marquei todos os topos. Claro que eu vou marcar por didática aqui alguns pontos que não estão tão próximos, tá? Mas é só para você se acostumar a marcar. Com isso, eu tenho aqui, ó, gatilho de reversão e nesse momento eu diferencio a minha marcação para me saber que ali é realmente um gatilho de reversão, ó. Gatilho de reversão, aí eu tenho aqui, ó. Vou pegar aqui de novo, que eu soltei, né? Ó, fundo, tá? Aqui ainda não é fundo, ainda não é um gatilho de reversão, porque esse cara ainda não está fechado, então eu não tenho marcação nele neste momento, tá? Fundo aí, fundo aqui. Galera, se o preço estiver trabalhando do lado de um doji, ou vamos supor, aqui, ó, mercado vem caindo, tá? Olha só, mercado vem caindo e tem um doji aqui, ó. Tá vendo? Você concorda comigo? Eu vou usar uma frase de uma das minhas alunas, que quando o mercado vem caindo de lá para cá, esse doji ele é visível, ele tá assim do lado do preço. Se ele estiver do lado do preço, eu costumo marcar, tá? Doji são um dos movimentos muito forte no mercado. Então, seria um outro ponto aí que a gente teria marcado. Então, pronto. Aqui temos todas as resistências e suportes aí do gráfico de semanal. Partindo para o gráfico de diário. No gráfico de diário já é melhor para a gente poder fazer marcação. Como? Olha aqui. Diário. Eu tenho um topinho que foi feito aqui em cima, né? Topinho no gráfico de diário, geralmente eu simbolizo ele com esse tracinho, tá? Com esses pontilhadinhos. Aqui, ó, já foi até testado o topinho, tá vendo? Então, tem um topinho aqui. E agora os fundos, galera, ó. Fundo aqui. Esse fundo coincidiu com, com esse ponto aqui do 106, que é o gatilho de reversão. Então, eu marco ele. Máxima e mínima do dia anterior. Máxima e mínima do dia anterior, eu também marco. Como assim, né? Marco ela assim. Só que eu modifico elas. Eu coloco ela com esse tracinho aqui, ó, para mim marcar. Tem muita gente que usa aí algumas marcações já automáticas de máxima e mínima do dia. Também não tem problema. Esses aqui são os pontos do diário aí mais próximo da onde o preço está trabalhando, que eu preciso estar com eles identificado. Teria também, galera, o último rompimento que foi feito no gráfico. Nesse caso, o último rompimento é a máxima do 104, tá? Ó, foi o último rompimento que o preço fez, aí depois disso ninguém mais rompeu, ó. Então, ele seria marcado de cor laranja, tá? Eu ia mostrar para vocês aqui, mas nesse caso não tem, então já tem uma marcação ali, eu não irei marcar. Mas só por didática eu vou colocar uma marcaçãozinha ali, tá? Só para você saber, ó. Se fosse, aqui seria o último rompimento, eu vou afinar ela aqui, que aí fica fácil de visualizar, né? Do diário. Ok, beleza.
Partimos para o gráfico de 120. Já no gráfico de 120, galera, eu priorizo muito os gatilhos de reversão. Para mim, os gatilhos de reversão são os melhores no gráfico de 120. Então, observe o seguinte. Gatilho de reversão, lembra? Reverteu sua polaridade contra esse cara e, logo em sequência, fechou outro. Então, aqui no dia de hoje, esse cara aqui é o determinante. Se o preço abrir abaixo, ele tem probabilidade de baixa. Se o preço abrir acima, ele tem probabilidade de alta, né? Aí, ó, depois disso aí, eu tenho um gatilho de reversão que está um pouco mais alto aqui. Teria um outro gatilho de reversão que está lá em cima, certo? No 120. E aqui embaixo, eu teria esse gatilho de reversão. Pronto. Foi marcado o nosso gráfico de 120. Agora, a gente tem aí 60 minutos. 60 minutos, galera, eu marco algumas falhas do movimento, mas não irei marcar nesse primeiro movimento, porque eu preciso explicar para vocês primeiro o que é falha, nós não passamos por isso ainda, então acaba deixando um pouco mais complicado. Então, vamos lá. Gatilho de reversão no 60, eu tenho esse cara e tenho esse cara. Pronto. Minhas duas marcações do gráfico de 60 minutos aí para acompanhar esse preço. Show de bola? Galera, fez isso, olha só, é importante você treinar isso. Fique abrindo replay e fazendo marcação. Fique abrindo replay e fazendo marcação. Por que é interessante você treinar? Eu abri isso aqui e abri no replay. Esse replay é do dia 15/6/2021. Para quê? Aqui é que vem o segredo sobre marcações, sobre o que o preço deve fazer. Então, observe o seguinte, eu vou finalizar esse replay sem limpar minhas marcações. Dia 15, finalizando ele aqui, vamos finalizar ele. Finalizei esse replay, agora você vem para o dia 16, para você fazer o backtest. Então, vamos lá. Requisitar ele aqui e a gente entender o que aconteceu. A gente lembra daquele ponto lá do 120. Vamos lá, tá carregando. Uhum. Show. Carregou aqui, galera. Beleza. Estamos aqui no nosso gráfico, né? No nosso gráfico. Cadê? 5 minutos. O dia de hoje abriu aqui. Olha só. 5 minutos. 120. Falei que aquele ponto seria o ponto determinante do mercado. Lembra? Do 120? Observa o que o preço fez. Ele abriu aqui, já rompeu para baixo, já foi lá embaixo, já retornou aqui e estava tentando fazer um movimento. Conseguiu compreender isso aqui? Show! Beleza? Ponto determinante do mercado? A linha mágica? Calme aí que você vai ver agora o que é interessante. E uma das viradas de chave vem hoje. Olha só, galera. Uma das ferramentas mais importantes num estudo eficiente, gravem isso. Uma das ferramentas mais importantes num gráfico eficiente, do estudo eficiente, são essa caixinha. Essa caixinha. Agora, você precisa fazer a seguinte situação. Lembra que a gente começou a estudar sobre a questão da teoria de Dow, do mercado ter que romper, testar e continuar? Então, começa a fazer isso onde o mercado não cumpriu com essa função. Aí você começa a observar a seguinte coisa, olha, quando o mercado veio aqui embaixo, aqui em cima, ó, a caixinha, eu vou colocar ela pretinha aqui para ficar bom. Mas pior que pretinha vai combinar com a minha coisa ali não. Vou botar ela nesse roxinho aqui. Um roxinho não vai ser boa. Verdinha vai ficar legal, ó. Esse verdinho claro aqui, deixa eu ver se fica. Isso, esse aqui fica legal, ó. Você vai fazer o seguinte, vai começar a falar assim, ó, aqui na marcação de 120, o preço fez esse padrão. Rompeu, confirmou e negou. Beleza? Aqui na marcação de 120, quando ele chegou, rompeu, confirmou, negou. Aqui na marcação de 60 agora, onde o preço respeitou. Estou mostrando onde o respeitou, ó. Ele agora não rompeu, ó. O que que ele fez aqui, ó? Fez isso, ó. Ó. Rompeu, confirmou. Esse cara aqui deveria ter rompido topo. Não rompeu. Falhou. É o que a gente vai estudar mais na frente. E você vai colocando assim, ó.
Ó, pegou, o que que ele aconteceu aqui, né? Nesse movimento. Aí você vai colocando aqui, ó. Quando ele chegou aqui, ó, se ele deu alvo, se deu algum padrão, mas eu vou colocar aqui. Vamos colocando assim, pera, ó, botei outro aqui. Olha a importância disso aqui, daqui um pouco, galera, ó. Ó aqui, ó, quando ele chegou aqui embaixo, ó, padrão que ele fez. Isso é o seguinte, a galera que tem e-book já vai entender, né? O que que é o que eu tô falando, ó. Padrão, né? Aqui ele rompeu, fez isso aqui, ó. Chegou lá, qual o padrão que ocorreu aqui? Qual o padrão que ocorreu aqui? Padrões que ocorreu. Quando o preço toca, se ocorreu algum padrão, ó. Nem sempre todos os padrões vão dar aí, né? Aqui, galera, tem mais algumas marcações que é as das falhas de 60 que é certeza, tá? Ainda não vai estar nesse vídeo, mas é certeza que deve ter uma marcação de 60 passando aí. Opa, fiz uma LT aí, mas não é não. Vou só tirar aqui pra você ver, como se tivesse uma marcação de 60 passando aqui, ó. Mas não vou deixar ela marcada agora, porque a gente não fez nenhum padrão aí. Então, olha só, desse dia, ó, aqui também tinha uma caixinha que eu não coloquei, ó. Esqueci, ó, aqui também foi um padrão. Então, a gente começa a observar isso nas marcações. O que está acontecendo na marcação de 120? O que acontece na do diário? O que acontece aqui? Assim, você pode vasculhar o preço dentro dos tempos gráficos. Como assim, Thiago? Aqui você começa a olhar para o 5, você começa a olhar para o 3, o que aconteceu na hora que o 3 chegou, ó. Qual foi o padrão que ocorreu quando o 3 chegou lá com 10 minutos? O que estava acontecendo no 10 minutos? Que assim, poderia me dar uma venda se eu começar a observar isso. Quando chega lá, o que geralmente o 10 faz que eu posso começar uma venda? O 15. O que o 15, se for o 15 fechando, o que ele está fazendo que eu posso pensar em uma venda, né? Então, muito interessante você fazer isso. E faça isso aqui durante 30 dias e verifique se você não vai estar melhor já nas entradas, tá? A gente vai falando e você vai vendo quais são os padrões que vão ocorrendo nessas posições. Galera, junto com isso aqui, vem uma leitura macro. Eu não sei se vocês entenderam, mas na hora que eu vi o gráfico ali, eu já falei assim: opa, aqui determina o preço. Se ele abrir acima, ele faz isso. Se ele abrir abaixo, ele faz isso. Como que eu tenho essa convicção? Como que eu aprendi a visualizar isso? Isso a gente vai estudar em nosso próximo vídeo. Então, galera, se você chegou até aqui, mais uma vez, comenta comigo aí. Estou, né? Agora você vai escrever aí. Vamos fazer o seguinte, vamos criar uma hashtag aqui para vocês verem. Cada vídeo eu vou ter uma hashtag. E eu vou fazer o seguinte, galera. Vai ter uma premiação, tá? Olha só, você tem que ter chegado aqui nesse vídeo para poder saber dessa informação. Vai ter uma premiação e você não comente com as outras pessoas. Quem estiver assistindo esse vídeo e sempre comentar a hashtag que eu deixar no vídeo, tá? E comentar a hashtag que eu deixar no vídeo, você vai concorrer a um prêmio. O prêmio vai ser surpresa. Então, vamos lá. A hashtag de hoje vai ser essa aqui. Hashtag marcações. Hashtag marcações. Ok? Essa é a hashtag de hoje. Vamos lá, galera. Opa, agora eu me empolguei. Só para que vocês entendam que a situação é a mesma, você vai ter que fazer isso para vários e vários dias. Vamos fazer para o dia de hoje? O dia que está enrolando aqui, qual que foi as marcações que a gente teve? Então, vamos lá. Uma semana. Vai ser rapidinho, galera. Tá? É só para a gente entender rápido aqui e fazer as marcações. Ó, topo, topo, vamos botar um topo aqui só para ficar, ó. Tem esse topo aqui que não foi testado ainda, então coloco ele também. Beleza, fizemos do semanal. Um dia. Diário, eu gosto de marcar mais próximo. Então, vamos lá. Diário, muda aqui para azul. Vamos colocar aqui. Ó, topo. Opa, cadê? Ó, topo, certo? Fundo. Topo lá em cima. Eu não vou mudar agora, galera, só para ficar mais fácil aqui para a gente marcar, tá? Fundo lá em cima. Último rompimento. Lembra que eu falei do último rompimento? Então, tá aqui. O último rompimento foi esse carinha aqui. Fechou lá, ó. A gente pode ver que ele rompeu, ó. Então, testou.
Último rompimento. Esse fundo aqui eu não preciso marcar, porque está igualzinho o outro. Então já está aí. Esse cara aqui é máxima e mínima do dia anterior. Então eu tenho aqui uma... Opa! Só que aqui é azul, tá? Mínima. Aí tem que mudar aqui. E máxima. Tá lá juntinho, né? Show de bola. Agora a gente parte lá para o 120. Olha tanto que o 120 é top, galera. 120, o que que eu tenho aqui? Olha a marcação de ouro aí da venda do dia, ó. Ó. Pô, pronto. Gatilho de reversão de 120. Aqui tinha um outro gatilho de reversão de 120, que ainda estava aí, nesse ponto. Então a gente tinha essas duas marcações no 120 no mercado de agora, tá? Não vou sair marcando para o outro lado, porque essas aqui eram as que eram importantes aí pro dia de hoje. Agora vamos lá nos 60 minutos, fazer os nossos dois gatilhos de reversão de 60 minutos, né? Pra gente entender também. Ó, 60 minutos, tem um aqui, eu não vou marcar isso que tá igual, só ver se tem alguma lá em cima. Não tem, tá longe, então 60 minutos a principal marcação seria essa, teve essa aqui também, né? Porque quem conhece... Ah, não, aqui é o mesmo candle, é isso aqui mesmo. Então, perfeito, 60 minutos tá aí marcadinho para nós, o dia de hoje. Fundo tá aqui no 60, né? Também, onde ele testou, ó. Deixa eu colocar aqui, no 60, onde ele testou aqui, mas eu teria pegado ele pela falha lá no outro movimento. Show de bola. Vamos só deixar aqui. Eu vou deixar em ponto de observação, que é para o pessoal não confundir, né? Ó, opa. Pontinho de observação, que é para o pessoal não confundir. Show de bola. E vamos agora no dia de hoje verificar o que que o mercado fez no dia de hoje. Aí você começa a fazer a seguinte situação, ó. A caixinha mágica, e você vai colocando aqui, ó. Qual o padrão que ocorreu aqui? Opa, tá com imã. Deixa eu desculpa, tem que ser sem imã, tá? Ó. Qual padrão ocorreu aqui, nesse diário, né? Nessa hora que ele fez esse movimento, se eu tive a oportunidade de compra ou não. Qual padrão ocorreu aqui no 120? Qual padrão ocorreu quando ele chegou aqui no 120? Se teve oportunidade, tá, galera? O que que você vai marcar? Ó, aqui não bateu, então lá também não. Aqui ele rompeu, ó. Aqui, ó, se teve oportunidade de venda, ó. Nesse movimento. Vamos lá. Aqui, ó, se teve. Você parte para cá, ó, se teve. Você vai indo, ó. Aqui, ó, bateu, ó, se teve. Ali, pior que aqui é o padrão que estiver ocorrendo aqui nesse momento, para ver se deu venda, ó. Se teve. Aqui, novamente, o que que aconteceu? Se teve. Depois aqui, ó, se teve. Observa isso, ó. Aqui, ó. Lá em cima, não é um padrão só. Aqui, ó, se teve. Veio aqui, ó, se teve. Agora, ó, aqui, ó, se está tendo, né? Quem sabe, já sabe o que fazer aí nesse movimento. Então, observa aqui, galera, o que o preço fez. Aí você começa a fazer o seguinte, cara, vamos olhar, vamos começar pelos maiores. Não, pelos menores, né? Olhe no 1 minuto o que que aconteceu quando ele chegou nas marcações, tá? Olhem para o 1 minuto, depois passa por 3, para você ir se aperfeiçoando, ó. O que que foi acontecendo quando ele chegou nas marcações, ó. Depois você passa por 5, né, que já foi, agora o 10. Olha só, dia de hoje, ó. Dia de hoje, o que que ele foi fazendo? Se você teria ou não a oportunidade. 15 minutos, né? Observa. Opa, tem. Preço tá rompendo, testando, ou ficando abaixo, rompendo, testando. Você tem que começar a observar isso. Se ele está fazendo isso no movimento, no momento que vem para o suporte, né? Se ele consegue, se o suporte está abaixo, na hora que ele vem testar um rompimento para tentar romper. Então, tem que começar a observar isso, galera. Quem não estudava de forma correta, a partir de hoje vai começar a estudar fazendo marcação no gráfico, fazendo caixinha no gráfico, caixinha de mágica no gráfico, e depois, mais na frente, vai ter a outra ferramenta, que é a ferramenta de setinha. Essa aqui também é fundamental para entradas, tá? Por enquanto, você só está marcando o que aconteceu. Depois é entradas. Show, galera! Espero que você tenha gostado desse vídeo. Tenha aí acompanhando, esteja acompanhando, né, a nossa didática. E vamos até o próximo vídeo.